sou psicanalista há quase 30 anos. E antes, né, décadas atrás, a maior razão, né, das pessoas procurarem análise e a maior queixa era, engraçado, né, era: "Eu não dou conta de dizer não, não dou conta de dizer não". Era bem por aí, e todo o sofrimento de suportar uma vida que não queria e não dava conta de mudar e não dava conta de enfrentar a desaprovação do outro, era por aí. Agora, nada disso. Aparece, não é que não apareça, até porque nós estamos entre século XX e século XXI e a gente tem, assim, novos sintomas e sintomas antigos. Mas, hoje, o que as pessoas mais se queixam ao procurar uma análise é: "Eu estou exausto. A minha vida não tem tempo para nada. Eu estou muito cansado, eu não consigo dormir, eu não consigo prestar atenção. É muito ruim, é muita coisa para fazer, atropelada, eu estou exausto, eu estou exausta". Claro que isso me lembra a história dos ratinhos. Vamos lembrar que o ratinho que acionava lá a manivela do prazer deflagrado ali no cérebro direto, né, ele não parava de repetir aquele movimento. Aí a gente pode falar: "Ah, ele morreu porque ele não comia, não bebia, não fazia mais nada". É verdade, ficava lá e ficava lá. Será que a gente não está fazendo exatamente isso, né, e num ambiente mais rico, ao invés de ter, né, Rejane, só uma alavanquinha, aí a gente tem as redes sociais, a gente tem o trabalho que eu vou todo elegante e me mato e ganho dinheiro para comprar muita coisa, para tirar umas férias que eu estou morto, e aí nas férias eu compenso, mas não compenso, porque lá eu passo também muita raiva e eu volto mais exausto do que foi. Então, as manivelinhas, de hoje, elas são muito múltiplas e a gente correndo atrás, e a gente correndo atrás. E tem uma pesquisa que é engraçadíssima e ela é muito atual, até para mostrar assim, também a entrevista com 2 ratinhos num ambiente muito rico. Então eles fizeram aquela gaiola cheia de muitas possibilidades. E a pesquisa é atrelar um ratinho ao outro de tal forma que um ratinho escolhia o que ele queria fazer, o outro era obrigado a ir junto, estava colado. Então, se ele quisesse comer, ele ia lá, o outro comia também. Se ele quisesse andar na rodinha, um andava, o outro tinha que andar na rodinha também. Ao fim de um certo tempo, o ratinho que escolhia estava ótimo, entendeu? Estava lá, fazendo, não mexeram na dopamina dele, estava normal. E o outro que estava fazendo o que não queria, que era levado a ser feito, estava adoecido, estava fraco, estava ruim. Então, vamos pensar nisso também, eh, que esse fazer o que a gente não quer, e que talvez hoje a gente pensa: "Não, mas eu estou fazendo o que eu quero", né. Nós vamos explorar um pouco mais isso, né, Rejane. Será que está fazendo o que quer mesmo? Luciene, eu fico pensando que essa é a grande questão e que esse programa tem, como um dos objetivos, né, de dar uma clareada. Pessoal, observe atentamente o tanto e o tanto de afazeres que a gente tem que não são verdadeiramente alinhados com o nosso desejo. Mas são afazeres que a gente interpretou lá no programa anterior, que a gente falou tanto da dopamina, e a gente vai estar retomando aqui de novo. Aquilo que a gente interpreta que seja vantajoso para a nossa sobrevivência, a gente tem uma tendência muito grande de se avolumar, de fazer aquilo muito, 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 e a gente começa a achar que é o novo normal nosso lidar com esse excesso. Luciana, eu estava pensando aqui, eu Você vai falar do caso? isso, Antes de falar, eu acho que talvez para clarear um pouco para as pessoas, quando você fala assim, de fazer aquilo que a pessoa interpreta
como sendo importante para a sobrevivência. Vamos lá, eu vou só citar, que a gente vai trabalhar muito, eu falei a nutrição. É importante para a sobrevivência? É, mas precisa de comer o tanto que está comendo? Nós estamos falando do excesso. Aí, nós usamos e depois eu vou detalhar com vocês, esse cara aqui chama Sebastian Boller, escreveu um livro fantástico que não tem ainda em português, ele é em francês, mas dá para vocês lerem a gente fala le bug humain, o bug humano, bug de bugar, e ele fala desse nosso cérebro que tem um trem que não funciona bem, já que nós estamos em Goiás, tem um trem que não funciona bem. Na verdade, é uma força descomunal, que a gente pode chamar de pulsão, de impulso, impulsionado pela dopamina, Uhum. né. E aí, o subtítulo é "Por que que o nosso cérebro nos leva a destruir o planeta?". E eu digo, a nós mesmos, porque a gente está falando que a comida, a alimentação está destruindo mais do que nutrindo, Uhum. né. E aí ele termina falando: "E como impedi-lo?", que é o nosso trabalhinho aqui, porque dá para pensar em impedir. Então vamos lá, ele fala de nutrição, o segundo ponto que universalmente, porque depois a Regiane é muito boa nisso, a gente vai ver no detalhe o que é considerado na vida de cada um, por exemplo, ficar doentinho, Uhum. entendeu? É considerado naquela família, naquele grupo, um valor, e aí a pessoa fica na repetição daquele valor, mas para ser aceita, para ser protegida. Mas assim, universalmente a gente tem alimentação, nutrição, nós temos reprodução, sexo, pornografia, tá nesse aqui. Uhum. A gente tem o terceiro, que é busca de status social. Uhum. Olha as redes sociais. Gente, nós não estamos aqui para ser moralistas e para falar tá errado, não. Nós estamos aqui para dizer, nós temos uma força gigantesca que nos leva a buscar a validação social. Uhum. E antes era ir na igreja, lá, e fico lembrando da minha infância, passeando no jardim, mostrando. Hoje, nas redes sociais, só mudaram os instrumentos. A necessidade abissal de que o grupo diga: "Olha, você está dentro". Por quê? Porque a exclusão é símbolo de morte. Ah, e aí o quarto, que é busca de informação. A gente precisa ser informado para poder se proteger e sobreviver. O quinto, que seria a economia de energia, para a gente não gastar, aí tem aquele excesso, controle remoto, não faço nada, aí eu quero tudo que pensem por mim, que me carreguem, etc. Muito bem. Então, só para dar essa pontuada, que a gente fica escravo desses 5 elementos que foram feitos para a gente sobreviver e hoje, no mundo que tem excesso de tudo isso, nos mata. Então, lembrar sempre disso, né, que, o que a gente chama aqui de valores de sobrevivência, ele tem um aspecto universal e depois tem os individuais de cada um. E aí, Luciene, a gente leva isso para toda a nossa vida, num Isso. formato tão intenso, tão forte, que, por exemplo, aí eu pensei aqui em 2 pessoas, que eu já atendi, uma, muito bem-sucedida, em 3 escritórios pelos quais ela já passou, mas levando uma vida num nível de exaustão muito grande, não conseguindo praticar atividade física, trabalhando, tinham dias que trabalhava 14 horas, 15 horas por dia, adentrava, aí ainda comunicava comigo assim: "Não, se você acha que eu estou trabalhando muito, a minha chefe, me mandou um e-mail 3 horas da manhã". Então, por mais que tinha uma queixa de um cansaço muito grande, lá no fundo eu detectava uma certa valorização, como se fosse uma sensação assim: "Viu como eu sou importante? As pessoas me um prazer", Sente. como se fosse uma satisfação assim: "Olha, eu tô cansada, mas eu topo estar cansada, eu topo pagar altos preços no meu relacionamento afetivo, na minha saúde, na qualidade do meu sono, no meu corpo físico como um todo, desde que eu esteja em ascensão
né, eu esteja sendo ali muito bem vista naquela área, que no caso dela era a área do trabalho. Muito bem, só que foi chegando um momento em que ela já tinha passado por 3 escritórios e ela falou: "Chega, se for também", porque aí o gasto dela de Ela teve energético, burnout, você ela teve falou? um burnout, e foi quando ela chegou até mim. E aí ela entrou numa crise muito grande de nem se identificar mais com o trabalho. Falou: "Gente, será que eu sirvo para fazer isso? Porque se for para viver a minha carreira neste formato, é porque não é para eu exercer tal atividade". E aí a gente foi revendo essa história e pensando: será que de fato, para a gente alcançar o ápice ali, o ponto mais, né, almejado ali de uma carreira, a gente necessariamente precisaria passar por esse nível de sofrimento, de peleja, de sobrecarga? E aí a gente começou a perceber que existem outras possibilidades para a gente vivenciar isso, para a gente chegar numa realização, mas de uma maneira muito mais criativa, muito mais equilibrada mesmo, muito mais saudável. Assim, será que a gente precisa ficar nesse caminho mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo, para a gente realmente ter uma garantia de sucesso na vida? Qual é a possibilidade da gente sair dessa prisão pequenininha, do mais do mesmo, essa que está aqui na minha mão, que aí eu fico escrava. Qual a possibilidade? Vamos ver isso daqui a pouco? Ah. Você sabia que a nossa capacidade de amar e ser amado, de se entregar ou se proteger, de usufruir da vida amorosa, depende e é marcada pela primeira grande perda da vida que a gente teve, a perda do útero materno? Pois é, o Instituto Bebê Canguru, em Goiânia, faz essa pesquisa para você aprender o quanto isso conta na nossa vida. A cultura em Goiás é uma cultura que dá certo. Dá certo porque tem quem trabalhe por ela novamente. Dá certo porque valoriza e oportuniza os artistas regionais. Dá certo porque cuida e revitaliza os espaços culturais. Dá certo porque enaltece a história e promove eventos. Dá certo porque gera empregos, movimenta a economia e inspira o estado inteiro. Dá tão certo que toda essa campanha foi feita pelas mãos de artistas e profissionais goianos incentivados por projetos culturais do estado. Porque em Goiás é assim. Cultura que dá certo, a gente que faz. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Vejam só, então a gente terminou o bloco anterior falando sobre uma possibilidade da gente buscar um caminho diferente, mais criativo, mais interessante, que seria, lá naquelas questões da dopamina, um novo percurso que ela tem lá no nosso cérebro, que a gente chamou aqui de uma rota longa, uma via longa. Uma via que vai lá numas estruturas da nossa cabeça que servem para trazer para a gente uma amplitude maior de alternativas. Luciene, é interessante. Quando a gente detecta que é só aquele caminho que vai me garantir supostamente o sucesso, eu vou pegar aquele caso daquela pessoa que eu atendi, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Então, se ela interpretou que eu preciso trabalhar muito, exaustivamente, pagando vários preços, Para morrer, né? para morrer, literalmente. É. E esse li trabalhar para morrer, mas lembrando, gente, que lá no fundo tem uma sensação gloriosa disso, Hum, de uma satisfação, porque eu tô isso é sendo salva. Eu tô sendo socialmente está salva. sendo muito aceito, então, né. Quando ela no processo de terapia ali, de análise, ela percebe que: "Opa, eu posso fazer diferente?". Num primeiro momento, ela se sente, instigada, né, seduzida a fazer diferente, mas na hora que ela vai experimentar fazer a diferença, o que que seria fazer diferença? No caso dela, ela foi atrás, ela teve que ter a coragem de sair desse escritório que tinha essa cultura dentro dele só de trabalho bem exaustivo,
E ela teve que ter a coragem de ir atrás de uma outra alternativa, de um outro ambiente de trabalho. Num primeiro momento, vem uma sensação meio que de desespero, De perigo. de perigo. Por que que esse perigo acontece? Porque eu estou deixando de cumprir com aquilo que durante toda uma vida eu fiz. Então, o fazer diferente, a gente a gente falou isso antes, assim, a tendência do ser humano é repetir, repetir, repetir. Fazer diferente, embora a gente queira, traz um estranhamento, traz uma sensação de quê? De falta de garantia, traz uma será que vai dar certo? Eu penso muito exatamente nessa frase, tipo assim, esse negócio não vai dar certo, e é muito, se a gente pelo menos falar: "Será que vai dar certo?", já é alguma coisa, Uhum. mas assim, quando a gente pode pensar: "Não, tem muita chance de dar certo, eu vou", ajuda muito. O pior, e aí a gente entra numa angústia muito grande, é: "Esse negócio não vai dar certo", isso aí o sofrimento é muito grande, né. E essa coragem de dar conta, de transpor essa angústia tão grande e virar e falar: "Deixa eu experimentar". Isso. Esse é o caráter, gente, que o século XXI ele traz para a gente como uma possibilidade muito interessante. Por que não a gente experimentar? Não precise todo mundo fazer do mesmo jeito. No caso dela, existem outras abordagens de trabalhar, de outros escritórios, com outras culturas. E aconteceu uma coisa maravilhosa, porque por ela ter tido essa coragem, ela realmente encontrou um ambiente que hoje ela já está nesse novo escritório já tem algum tempo, trabalha muito, tem assim o seu rendimento dentro daquilo, né, ganha o dinheiro que ela quer, tem a sua realização, mas ao mesmo tempo ela tem levado uma vida muito melhor para se viver. Essa é a pegada, que essa rota longa, esse jeito mais criativo, a gente pode utilizar isso muito mais. O nosso cérebro tem esse recurso, mas a gente tem que realmente, aquela história, Luciane, que você comenta tão bem, a gente tem que dar conta de quebrar os ovos para comer omelete. Isso, isso. Agora, quando você, fala dessa mudança que ela, né, eu falo muito a minha frase famosa: "A felicidade não é para covardes", mas não é covarde moralista, não, é para ter essa coragem de mudar. Essa coragem de experimentar, porque é uma coragem. A gente tem algo que, ou bem ou mal, a gente se acostumou e está dando certo. "Ai, mas eu sofro com isso", mas mesmo assim, eu não te quero, mas não te largo. Eu não te quero, mas não te largo. Agora, deixa eu só, tá dando certo, por quê? Porque a gente interpretou isso como estratégia de sobrevivência. Isso, Então, isso. se eu te gente, olha só o que nós estamos falando. A gente a gente entende, a gente nasce e vai entendendo o que que o mundo espera da gente. A partir do momento que eu falo: "Opa, ser desse jeito, eu sou muito mais valorizada, as pessoas me amam mais, eu sou muito melhor recebida, olha, eu tenho status, eu tenho acesso material nas coisas que eu quero, eu tenho essa visibilidade", isso é tão sedutor, que a gente vai para uma escravidão. E na hora que vem a possibilidade da gente falar: "Nossa, essa escravidão está me fazendo afundar, eu preciso criar uma alternativa. Eu quero criar uma alternativa", mas o tal do fazer diferente, num primeiro momento, ele traz para a gente uma angústia tão Eu intensa. falo que é angústia de morte. Por quê? Porque quando a gente, muda, né, a palavra, se vocês quiserem escrever aí no caderninho de vocês, a coisa mais difícil para o ser humano é mudar. E a coisa que a gente mais está precisando no século XXI é ter essa capacidade de mudar sempre, não tudo, não o tempo todo. Mas aí quando você fala que a pessoa ela faz uma série de atos que faz com que ela se sinta valorizada socialmente, ou seja, que ela se sinta salva. Fora daquilo, é um perigo de morte. Aí vamos lembrar um pouquinho da referência, eu quero sempre buscar do nosso cérebro das cavernas. Sabe por quê? Porque ele é um cérebro que
foi feito lá para a gente viver, por exemplo, em grupos, né, de 10 a 30 pessoas. Pensa você ali naquele grupo, caçadores-coletores, e cada um ali se esforçando para ajudar um pouco. Se você é excluído desse grupo e vai para a floresta, para a savana sozinho, você vai ser comido na primeira noite, entendeu? Pela primeira fera, porque você fica muito desamparado sem o grupo. Lembre-se que lá no nosso cérebro ancestral, a gente precisava muito da proteção do grupo. Sorry de falar para vocês, a gente continua precisando. Muito. Mesma Muito. coisa do lado de cá. É. E aí, só que a gente não vai ser comido pelas feras lá fora, mas se as pessoas nos desaprovam, a gente sente. E é esse sentimento que a gente está questionando e dizendo: fala para o seu cérebro que você não vai morrer se esse grupo te excluir, inclusive excluir mesmo, tem outros grupos. Aí é a minha pergunta. Para fazer essa mudança, não dá para fazer sem mudar o valor, não é verdade? Pensa, Exatamente. E quais os valores que essa sua cliente mudou? olha só, então vamos lá. Ela de repente falou: "Opa, eu não quero mais pagar o preço de ter um relacionamento afetivo com o marido dela tão detonado. Uhum. Para mim é importante sim ter um bom relacionamento conjugal", porque existiram muitas pessoas que de fato toparam colocar a carreira em primeiro lugar de tal maneira que ou era a carreira, eu já escutei isso uma vez interessante, Luciana, eu escutei isso de uma pessoa muito próxima a mim, quando eu estava lá atrás me formando, ela falou assim: "Olha, vamos ver, mas você vai querer, assim, casar, ter filhos? Uhum. Porque é muito difícil. Ou a mulher se desponta ali na carreira, ou ela tem ali uma vida familiar, conjugal, bem vivida". E aquele "ou", né, isso passou, né, Luciene? Isso passou, nós estamos na era do "e". Sim. Eu quero ter uma carreira e eu quero ter um relacionamento bem bacana de se viver, eu quero ter a experiência de ser mãe, eu quero dar conta de fazer um curso que eu nunca. Sem se matar pulando de galho em galho. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso. Então, gente, ter essa perspectiva, essa concepção de que dá pra gente ter essa criatividade com a gente. Às vezes, Luciane, até uma coisa que a pessoa quer e ela nem se dá conta muito disso. Eu achei tão interessante, uma outra pessoa que eu atendo, ela virou e falou assim: "Olha, ela gosta muito de estudar línguas, e aí ela agora quer estudar italiano". "Mas Hum. por que você quer estudar italiano? Você é mãe, trabalha, tem tantos afazeres, precisa de tanta coisa. Mas o que que você encasquetou?" Porque esse hobby é aquilo que faz parte da singularidade dela e que traz para ela uma sensação de bem-estar tão boa. E aí, mas você vai trabalhar, você vai usar italiano, você vai ganhar dinheiro aprendendo italiano? Não, eu vou simplesmente ser mais feliz porque eu estou atendendo uma demanda minha. Gente, são essas mudanças que tiram a gente do modo vamos fazer todo mundo igual. A gente precisa cumprir com as obrigações de muitas coisas na vida, mas dá para a gente colocar pitadas de inventividade, de criatividade, trazendo para a gente dosagens para a gente administrar as enormes demandas do século XXI com esse cérebro que a gente tem. Essa é uma boa condução, você não acha? Demandas, possibilidades, convites e lembrar, aí eu trago de volta a história do ratinho, o ratinho que fazia porque queria as atividades, estava ótimo. O ratinho que era literalmente arrastado, que é o que muita gente fala, eu levanto de manhã, aí eu fico vendo, ontem mesmo eu assisti uma série, aí lá o despertador tocando do rapaz, entendeu? E assim, levantando, aí na moça lá a mesma coisa, despertador, e você vê assim, a pessoa não quer acordar para a vida, ela não quer fazer o que ela tem a fazer no dia. Olha, o convite nosso para você é aprender a gostar da sua vida. Inclusive, eu faço isso na minha vida há anos, né? Eu fiz essa escolha de gostar. E sabe o que, Rejane? Hum. Quando eu me vi fazendo isso, eu falei assim:
minha vida eu quero chegar a amar a segunda-feira tanto quanto a sexta. O negócio de sextou agora, né. Então, assim, sexta-feira, oba, fim de semana, né. E aí poder gostar de verdade. Oba, segunda-feira, tanta coisa gostosa para fazer. Dá para ser assim? Dá. E a gente quer ver se a gente consegue passar essa ideia aí, esse presente para você usufruir do seu tempo, que é hoje. E vamos lá. Em um mundo que muda cada vez mais rápido, muitas respostas parecem se perder. Mas há ideias que resistem ao tempo e nos ajudam a encontrar sentido, direção e respostas para a vida, aqui e agora. A Nova Acrópole é uma organização internacional presente em mais de 500 cidades e 50 países, com milhares de voluntários atuando diariamente em projetos filosóficos, culturais e sociais. Somos uma escola de filosofia, inspirada no modelo clássico das escolas do Oriente e do Ocidente, onde se aprendia não só a conhecer, mas a viver o que se aprende. Nossa filosofia é prática, é convivência, é transformação. É por isso que promovemos a cultura como expressão da alma humana e praticamos o voluntariado como forma concreta de construir todos os dias um mundo melhor. Aqui, cada aula é uma jornada de autoconhecimento, cada ação voluntária, um gesto de solidariedade, cada encontro, uma oportunidade de transformar o mundo, começando por nós mesmos. Filosofia, cultura, voluntariado. Nova Acrópole, escola de filosofia que promove a cultura e pratica o voluntariado. Então, neste programa de hoje, a gente está falando sobre essa história da gente muitas pessoas estarem vivendo nesse formato da exaustão. A gente tem até um slide, uma imagem, Luciene, que dá uma representada nisso, né? Todo mundo correndo atrás do tempo, uma sensação de que, gente, a gente nunca otimizou tanto tempo. A gente não precisa mais gastar tempo com deslocamentos, a gente acelera o que a gente escuta, a gente acelera o que a gente fala e ainda assim a gente tem uma sensação tão grande de não dar tempo, não dar tempo, e essa história toda de exaustão traz para a gente, aciona na gente um botãozinho chamado modo perigo. Tem até um slide também mostrando esse modo perigo e eu queria te fazer uma pergunta, Luciene. Que história é essa? Como é que você explica pra gente o que é então esse modo perigo? Uhum. Ai, se as pessoas puderem entender, se a gente não fizer mais nenhum episódio aqui não, se vocês levarem para a vida de vocês que hoje, eu não gosto muito dessa palavra, o maior mal, mas o que está acontecendo, que mais está prejudicando todo mundo, é que as pessoas, elas estão funcionando assim, estão funcionando praticamente o tempo todo no modo perigo. Estou em perigo, estou em perigo. E quando é que elas descansam um pouquinho? Aquela história, quando come, que dá uma e olha lá, que às vezes eu vejo uma pessoa eu estava vendo alguém comer um sanduíche ontem, e comendo aquele sanduíche, assim, naquele desespero, mas a gente sabe que quando a gente come, apazigua tudo que aí o meu cérebro pode falar: "Ó,
você comeu, então você está com a sua sobrevivência garantida, fique em paz. Ó, você agradou o outro, então o grupo vai te acolher, fique em paz. Olha que interessante. Uhum. Ó, você viu todas as informações, você escutou todos os jornais, viu todos os aviões que caíram, e todos os trens que descarrilharam, e todos os tufões, furacões e não sei o quê. Fique bem, que você está bem informado, entendeu? Quem matou quem, qual foi o crime. Aí, Cênia, eu queria só fazer um comentário em cima disso, que é bem interessante. pode sim. Até para a gente pensar assim, por que que então, né, gente, vocês já viram tantas programações alarmantes, por que que isso chama tanta atenção? É como se a gente tivesse, como não, a gente tem um aparato cerebral que fala para a gente assim, ó, fique em alerta com tudo o que acontece, Isso. para que você saiba, através você sabe o que está acontecendo, tem como você escapar dos riscos. Isso. Por isso que a gente tem esse cérebro, gente, que fica assim, nossa, aconteceu tal coisa, você viu aquilo? E por isso é que chama a atenção. Nas redes sociais, na internet, é a grande responsabilidade de cada um de nós. Por quê? Porque é assim, se você fala de perigo, de ameaça, de crime, aí chama a atenção das pessoas. Você e o seu cérebro lá das cavernas está funcionando nessa hora, dizendo: você tem que saber de tudo, tá? Porque aí você vai se proteger. É igual a comida, você tem que comer o máximo de comida, isso lá nas cavernas, porque quando a pessoa achava uma árvore cheia de fruto, come, quando consegue caçar, come tudo, porque depois não vai ter. Aqui não, não come tudo, come pouco. A mesma coisa, se informa o tanto que você precisa e não tudo que te enfiam goela abaixo. Sabia que tem agora o infobesos, né, os obesos de informação? Então, a gente diz assim, que os meios de comunicação, eles usam essa isca através da psicologia social, que foi muito estudada, tipo assim, o que que pega as pessoas? Notícia ruim. E aí você quer olhar notícia ruim, mas não é porque você é ruim não, tá? Não é porque você é masoquista não. É porque o nosso cérebro, exatamente, muito bem explicado pela Rejane, ele foi construído para, ó, fica de olho. Só que, qual diferença faz na sua vida saber que um avião caiu lá na China, caiu lá na Rússia, entende? Ficar se sobrecarregando. Você não está vendo, mas você está inchando todo esse mecanismo 5 que eu coloquei, que nós vamos decorar, e quando você não está o tempo todo, como diz Freud, quando ele fala da pulsão, ele fala é uma força ininterrupta. Ou seja, nós temos uma força para viver que não para nunca, inclusive quando a gente dorme. Porque a gente está dormindo, estão limpando o nosso cérebro, organizando as informações para o outro dia a gente funcionar bem, coisa que as pessoas não estão deixando hoje, né? O cérebro de fato se reorganizar e descansar à noite. Essa é a ideia, a gente está extrapolando tanto a nossa energia mesmo, em função daquilo que a gente interpretou como aquilo que valoriza e desvaloriza. Tem até um slide também mostrando sobre isso. Parece que são duas rotas. Aquilo que me valoriza, aquilo que é pertinente, aquilo que vai me fazer alcançar, gente, a suposta garantia, porque a gente nunca teve garantia de nada, sempre é uma aposta. Luciene, assim, eu sou casada, né, sou casada há 20 anos, eu tenho garantia de que eu vou estar casada no próximo ano, nos próximos 5 anos? Não, eu aposto que isso possa Você não tem acontecer. garantia nem Se eu vou estar nem viva, amanhã, nem né, eu me formo numa profissão, eu tenho aquela certeza, aquela garantia de que eu vou exercer só aquela carreira. A gente nunca teve garantia de nada, mas antigamente a gente tinha uma tendência a se manter no mais do mesmo com mais queriam frequência. convencer a gente de que havia garantia. Uhum. Case virgem de véu grinalda e você será feliz para sempre. Faça medicina, direito, engenharia e você vai ser muito feliz. Então essa coisa de proteger, de prometer felicidade era muito real. Então hoje a gente pensa, e nossa proposta é escolha aquilo que para você tem valor, e aí vem essa ideia, o que valoriza, o que você sente que traz valor na sua vida, tem a questão do grupo e Uhum. tem a questão
E o que você sente que desvaloriza? Vou dar um exemplo do seu caso clínico lá. Quando você fala da pessoa, daquelas famílias que só quando a pessoa fica doentinha, que ela é protegida pela família. Então eu fico doentinha, o que que me valoriza? Ficar doentinha. Uhum. Valoriza no sentido, gente, de me dar importância a ponto de eu ficar com a sensação de que eu vou ser cuidada, de que eu estou salva. Lá, volta para o grupo, volta, gente, volta para as cavernas, estou salva, o grupo me protege. Se eu ficar separada do grupo, se eu ficar expulsa, palavra inadmissível, se eu ficar expulsa, eu estou morta no meio da floresta. A gente ainda funciona. E Luciene, parece um semáforo, não parece? Parece assim, que nem o Hã. vai, pare. Tem um slide mostrando até esse semáforo. Se me valoriza, eu sigo, pego, me jogo, me entrego. Se desvaloriza, eu fujo, eu desprezo, eu paro, eu escapo, eu combato. Então, esse caso que você falou, ficar saudável é desvalorizativo. Então, a pessoa, ela fica com medo, porque se ela fica saudável, o grupo não vai prestar atenção. Ela não vai ter a carreira com tanta prosperidade, tantos alcances, aparentemente, tá, gente? Porque é isso que ela tinha pensado até então. Se eu fizer diferente, eu vou se eu colocar realmente em prática a dedicação do meu tempo também no dormir, na atividade física, em tendo uma vida familiar bacana, eu vou automaticamente estar desvalorizada lá no trabalho. E a pergunta que fica é: será? E o que se nós pensamos, também todo grupo, isso é muito bacana, quando a gente traz inovação, que é uma palavra tão cara hoje, né. Por quê? Porque a cada momento é um momento novo mesmo, é assim que a vida é, mas claro que não é tudo novo, né. Nós estamos aqui, né, Rejane, nós estamos sentadas na poltrona que a gente sentou a vez passada, né, nós estamos com o nome do nosso programa aqui da vez, mas os livros já mudaram, as nossas roupas já mudaram, o nosso tema já mudou. Então é isso, então a vida ela é feita de coisas que se mantêm e de coisas que mudam. E quando a gente muda valores, geralmente, né, o primeiro o grupo, ele refuga. Veja na história da humanidade, né. Se a gente pensar, Giordano Bruno lá que pegou, Galileu Galilei e afirmou que não era o planeta Terra, que era o centro do universo, que era a gente que, Girava. girava em torno do Sol. Não, é o Sol que gira em torno. Mataram o cara, mataram. Tem um slide mostrando aí, Luciene, para a gente ver, olha, o tanto que é penoso a gente ir para o fazer diferente. Olha só, lá no modo perigo, olha o que pode vir, gente. Dor, angústia, um sofrimento mesmo, uma sensação de marginalização, de desvalorização. Tem um slide, olha lá. O modo perigo, ele traz essa sensação de morte e às vezes não, assim como é difícil a gente suportar o fazer diferente nosso, a gente passa isso para o outro também. Quando um outro faz muito diferente daquilo que eu espero, eu também tenho uma tendência de não permitir. Por Porque quê? vai fragmentar o meu mundo, vai desorganizar o mundo e, de fato, desorganiza e reorganiza de outra maneira. Agora, a boa notícia é que quando, né, e hoje a gente tem muito mais absorção, essa inovação, ela é vista como um novo valor de sobrevivência, ela é bem-vinda. E aí o grupo também assimila, se reconfigura para dar as boas-vindas àquela inovação. Isso é muito legal, mas Deixa eu só mostrar um slide, um último slide, Luciene, que essa é a pergunta que fica. Essa é a pergunta que fica, que é uma pergunta muito à sua cara, tá, Luciene? Foi, Mas sem dúvida. eu não estou, não é uma pergunta, é uma frase, uma constatação, né? Mas e se a gente pensar, eu não estou em perigo? E se a gente considerar que
ao invés de sempre afirmar, eu estou em perigo. Se a gente começar agora a questionar, mas será mesmo que eu estou assim tanto em perigo se eu for fazer diferente? Ah, mas aí nós vamos terminar mostrando os nossos cérebros, esses porque, olha só, quando eu falo que a ideia de se eu não agradar a todos, se eu não ficar nesse grupo, eu estou morto, sozinho na floresta, olha lá, olha no mundo de hoje, né? Pouca coisa de fato nos coloca em perigo. Aí eu dou esse exemplo, né? Que é, aí a gente tem o celular da gente. "Ah, cadê meu celular? Você já está agindo no modo perigo, ao invés de onde é que está meu celular? Então, a gente quer terminar esse programa hoje, que a gente vai voltar muito a bater em cima disso, que essa exaustão, que essa angústia, né? Isso tudo advém de um estado que a gente, no alerta, você está em perigo, é ligado o tempo todo. Não, você vai aprender a dizer 90%, se não mais, das vezes que você se agita, que você tem medo de não ser aceito, seja lá do que for, é, é falso alarme. Aprenda a dizer: eu não estou em perigo. Eu estou no século XXI. Século XXI, a gente pode dizer, só para fechar, ele é um mundo mais além, e a gente pode pensar nessa rota longa da dopamina, que a gente vai retomar aqui outras vezes para trazer. Nós temos sim no nosso cérebro uma excelente ferramenta da gente ousar fazer diferente e fazer muito melhor. Até a próxima, gente! Até! Thank you.